Lucas 8, versículo 4. Diz assim: afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra parte caiu sobre a pedra, e tendo crescido secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por um. Dizendo isto, clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Feche os teus olhos mais uma vez. Pai, nós clamamos, Senhor, pela revelação da Tua palavra essa noite. Nós queremos que essa palavra ela possa entrar fundo no nosso coração e trazer revelação. Ela é uma palavra simples, conhecida, mas quando o Senhor revela para nós, ela se torna vida abundante para toda a eternidade. Nós queremos que o Senhor revele essa palavra, que o Senhor fale conosco, em nome de Jesus. A partir do versículo 9, Jesus ele explica aos discípulos essa parábola. E os discípulos interrogam ele, dizendo: de que parábola é esta? E respondeu-lhes Jesus: a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. E este é o sentido da parábola: a semente é a palavra de Deus. Hoje nós estamos lançando essa semente sobre você que está aí online, você que está ouvindo aqui hoje. E isso é um grande privilégio, porque Jesus ele falava a parábola para que aquelas pessoas ali estavam com o coração, elas ouvissem e não entendessem. Mas para nós, ele nos deu o privilégio dela ser revelada. Ele conta para a gente a revelação dessa parábola. E isso é um grande privilégio para a gente. Ele está falando que a semente, ela é a palavra de Deus. Então eu quero dizer que independente do pregador, independente de quem prega a palavra, a semente ela é poderosa. A mensagem de Deus, ela só é válida, ou ela só é poderosa, se ela for a palavra de Deus. Irmão, se nós viemos aqui contar lorotas, contar histórias e coisas que Deus tem feito, talvez deixando-se de lado e falando muito mais sobre aquilo que eu sou, sobre aquilo que eu posso, sobre aquilo que eu almejo, sobre as técnicas de conseguir algo, isso não vai mudar a vida de ninguém. Isso os coaches fazem, isso os grandes empresários sabem como fazer. Mas a palavra de Deus, ela é poderosa, ela é uma semente poderosa que é capaz de livrar nossa alma do inferno, como diz Tiago. E Tiago ele diz: não sejam apenas ouvintes, mas praticantes da palavra, porque ela é poderosa para livrar a sua alma do inferno. E essa noite ele vai falar sobre 4 tipos de terreno. E eu quero que a gente possa ser um terreno fértil para que essa palavra entre dentro de nós. E ele começa a explicar. E ele diz, versículo 12: aqui caiu à beira do caminho, são os que ouviram, vem a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para suceder que crendo sejam, para não suceder que crendo sejam salvos. Existe um objetivo de Satanás, o objetivo do diabo. E o objetivo do diabo não é apenas quebrar suas coisas, não é roubar os seus bens. O objetivo principal de Satanás é que você não viva pela palavra de Deus. É que você viva de sentimentos, é que você viva de revelações, de revelamentos, de profetadas e coisas semelhantes. Mas o diabo ele não quer que você viva pela palavra, porque a palavra de Deus nesses tempos é a única coisa que vai manter o seu coração firme. Irmãos, tem dias que você vai acordar se sentindo não muito crente. Tem dias que você acorda sem vontade de orar, sem vontade de buscar a Deus, talvez. Mas a palavra de Deus, ela é um nível, ela é algo que alinha o seu coração, ela é algo que livra você do engano. E a gente precisa ser alimentado por essa palavra. O diabo ele tem tentado insistentemente roubar. Quantas vezes tentaram destruir a Bíblia? Mas, em nome de Jesus, mantenha a palavra. Por que a gente tem célula e na célula nós relembramos o que foi pregado aqui? Porque, irmãos, muitas vezes termina o culto e a gente não tem a menor ideia do que foi pregado. É por isso que nós temos um hábito aqui nessa igreja e cria esse hábito também. Se você for usar o seu celular,
Use seu celular para anotar a palavra, não usa para ficar vendo mensagem de outras coisas não. Às vezes no meio do culto chega mensagem do WhatsApp, chega mensagem no Instagram, mas fica ligado, escreve a palavra para que você não esqueça. Deus ele trouxe uma ordenança ao povo de Israel, diz assim: ensina os seus filhos, inculque na sua cabeça, escreva nos umbrais da porta, para que eles possam memorizar, para que eles possam aprender a minha palavra. Ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para os nossos caminhos. Nos dias mais escuros, nas situações mais difíceis da vida, a palavra de Deus ela vai manter você de pé. Sabe, eu lembro que quando eu estava em Moçambique, a gente trabalhava no meio do povo macua, e a gente estava trabalhando no meio do povo muçulmano, não convertido, e a gente pregava, e era difícil das pessoas converterem ali. E um dia alguém falou assim: esse povo não muda. Um missionário mais velho, ele falou: esse povo não muda, não adianta. Você vai construir, quando você for embora, eles vão destruir tudo que você fez. E a única coisa que nos manteve firme durante 12 anos naquele lugar foi porque a gente tinha uma palavra de Deus, que está escrito em Apocalipse, que Ele, o Senhor, comprou para si povo de toda língua, tribo, raça e nação. Eu falava: Deus, eu não sei onde é que está esse povo aqui, mas eu sei que tem um povo que o Senhor comprou no meio desse povo. No Brasil, às vezes, é meio difícil da gente entender, porque o brasileiro é um povo, mas lá existe o povo de Moçambique. Dentro do povo de Moçambique existem várias tribos, línguas diferentes. E Deus é muito específico, Ele comprou para si povo de toda tribo, raça, língua e nação. Existem os macuas na Hará, eles falam uma língua um pouco diferente dos da cidade, mas ele fala os que falam na Hará, os que falam da cidade. Deus comprou para si um povo lá dos Nahará, um lá da cidade, um de qualquer lugar. Por mais difícil que seja uma pessoa, um bairro, uma cidade, Jesus Cristo, Ele nos lançou a palavra dele. Então, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você: viva pela palavra de Deus. Se você é um cristão e ainda não tem um compromisso com a palavra de Deus, você precisa começar a parar de fazer o que você está fazendo e começar a meditar na palavra. Porque se você é alguém que não lê a palavra, você está facilitando o trabalho do diabo. O diabo, irmãos, ele está pegando as pessoas que a palavra tem sido lançada nelas e tentar arrancar a palavra deles. Se você nem ouve a palavra, se você nem lê a palavra, o diabo já está com meio caminho andado para lhe destruir. Vocês estão entendendo isso? Se você vem para Zoe, se você dá dízimo, se você ama o pastor Júnior e você não anda pela palavra de Deus, irmão, você tá mal. E a Zoe não pode salvar você. Vocês estão entendendo? Então, existem aqueles que é a palavra que é semeada à beira do caminho, que são pessoas que ouvem a palavra e antes que elas possam crer naquilo ali, o diabo arranca do coração. Sabe, tem gente que sai do culto, chega em casa, já tem uma confusão. E você lembra da palavra que o marido falou, mas você não lembra do que foi pregado. Então anota, irmão, pega aí, escreve lá Lucas capítulo 8, versículo 12, você fala: não vou ser esse aqui que a palavra cai na beira do caminho, não. A gente faz um exercício, sabe, de chegar em casa e tentar lembrar: Deus, o que é que o Senhor pregou hoje? O que é que foi falado hoje? No outro dia, quando a gente agora, qual foi a palavra? Todos os dias aqui na oração pela manhã tem uma palavra pequena. E às vezes a gente se embaralha com tantas palavras que a gente ouve. Mas a gente fica tentando lembrar, memorizar o que é que Deus tem falado. Estamos juntos? Aí ele fala no versículo 13: aqui caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Esses não têm raiz. Diga, não tem raiz. Eles creem apenas por algum tempo e na hora da provação se desviam. Ele está falando de pessoas que é como a palavra que é semeada no meio das pedras, dos pedregais, e eles não criam raiz. São pessoas que não se aprofundam naquilo que estão fazendo. São crentes que não ficam em lugar nenhum. São pessoas que não mergulham no que a palavra de Deus, elas mantêm um relacionamento superficial de religiosidade com o Senhor. Eu sou cristão. Eu conheço pessoas que estão falando assim: não, pastor, está tudo bem. Eu falo: cara, mas você não pisa na igreja. Eu falo: não, mas está tudo ótimo comigo. Você fala: que dia foi que você leu? O que é que você tem mergulhado na palavra? O que é que Deus tem falado ao seu coração?
Não, que Deus é amor. Está tudo ótimo comigo. Sabe, pessoas que não se aprofundam em Deus, que não mergulham na palavra de Deus. A palavra de Deus diz que quando vierem as provações, eles se desviam, porque não possuem raízes. Antes de Deus colocar para fora o seu ministério lindo, e talvez fazer você ser conhecido ou não, Ele precisa criar raízes em você. Irmãos, na hora do vento, na hora da tempestade, o que mantém você de pé é o quanto que você aprofundou as suas raízes. E deixa eu falar uma coisa para você. Cada planta tem a sua própria raiz, irmão. Você pode estar no meio de uma comunidade, mas você precisa criar as suas raízes. Porque só você que sabe as lutas que você passa, as provações que você enfrenta, as dificuldades que você vive dentro da realidade que você tem. E eu preciso me aprofundar em Cristo. Sabe, chegou o tempo de nós pararmos e sermos superficiais, irmãos. E o tempo inteiro a gente está correndo atrás de evento, atrás de coisas, atrás de, sabe, novidades. A gente tem uma novidade diária, que é Jesus se manifestando, revelando-se a nós todos os dias. A gente precisa se aprofundar, e quando você acha que a sua raiz já foi funda, cava mais um pouco, deixa ela mergulhar mais fundo. Hoje pela manhã eu fui com a minha esposa no supermercado, e deu um negócio errado lá no supermercado, e eu não sei porquê, irmãos, eu fiquei tão irritado naquele negócio. Eu fiquei tão irritado, tem um caixa eletrônico lá, e a gente tem entrada aí, lá no lugar lá, só são 20 itens. Eu até achava que era 20 volumes. Mas eram 20 itens mesmo. Eu falei, eu vou pro caixa. Quando chego no caixa, o caixa é entupido, assim, cheio de gente. E normalmente eu não perco a paciência com essas coisas. Mas hoje eu tinha perdido a paciência. E aquilo, eu fiquei meditando sobre aquele negócio. Graças a Deus minha esposa estava uma lady hoje. E ela, calma amor, calma. Eu falei, filha, eu não sei o que é que você voltou com... Fiquei chateado mesmo. E sabe o que é que eu paro para pensar? É que todos os dias, irmãos, todos os dias, nós estamos aqui na igreja orando, buscando ao Senhor. Eu procuro ter uma vida de retidão, de santidade com o Senhor. Mas às vezes a gente é assolado por esse tipo de sentimento. Às vezes a nossa velha natureza, ela quer se levantar. Eu não cometi nenhum pecado, não chutei o carrinho, talvez tive vontade hoje. Mas o que eu estou falando é que a nossa velha natureza, ela quer ressuscitar todos os dias. Ela quer tomar o controle. Ela quer governar você mesmo. E Deus nos chamou para que fôssemos homens governados pelo Espírito Santo de Deus. Às vezes você pode cair dentro de uma prova pequena, não precisa ser uma prova muito grande. Mas todos nós seremos provados, irmãos. E o quanto que você mergulha e cria raiz, é que vai manter você de pé, você firme. Sabe, quando você sacode um pé de umbu é uma planta nativa aqui da nossa região, muito gostosa. Quem não experimentou, quem é de fora, vem aqui para Juazeiro da Bahia. É um fruto muito bom. Se você chegar num umbuzeiro quando ele está carregado e você balançar as folhas, irmão, não vai cair abacate não. Cai o quê? Umbu. Talvez pode cair uma cabra lá de cima, né? Pendurado. Mas o fruto da árvore vai ser um umbu. E sabe o que é interessante? É que tem crente que ele tem aparência e folhagem de crente, mas quando dá uma sacudida nas folhas dele, não cai o fruto do Espírito. O que cai é ira, é mágoa, é obra da carne, é todo tipo de sentimento. Sabe, hoje eu tive a impressão que eu preciso morrer ainda mais para a minha carne. Não, é tempo da gente baixar a guarda, é tempo da gente mergulhar mais ainda no Senhor. É tempo de nós entrarmos ainda mais profundo em Deus. Porque todos nós, inclusive eu, estamos sujeitos, irmãos. Estamos sujeitos a nos desviarmos. É o que a palavra de Deus está falando. E na hora da aprovação se desviam. Se desviam por quê? Porque não criaram profundidade. Tem gente que fala assim, não, eu sou crente raiz. E as pessoas não entendem o que é ser crente raiz, irmão. Ser crente raiz não é vestir paletó, gravata, não é colocar cocô ou saião. Ser crente raiz não é aquele que fala a paz do Senhor. Ser crente raiz, irmãos, é alguém que vai se aprofundar em Deus. É alguém que não vai desistir pelo meio do caminho. É alguém que vai viver esse beabá todos os dias.
Sabe, eu já conheci pessoas que falaram assim, eu não vou mais para a escola bíblica, porque eu já aprendi tudo que eu tinha para aprender. Sabe, essas pessoas não são raiz. Raiz é aquele que vê que é necessitado do Espírito Santo, que precisa da presença de Deus, que não vai negociar isso na sua vida. Sabe, se você se acostumou, ou está conformado em você viver sem receber uma palavra de Deus todos os dias, irmão, eu quero afirmar a você, você está se distanciando e você não tem noção disso. Quando nós não somos guiados pela palavra, nós somos guiados por sentimentos. Olha, pastor, eu não sinto o que é, eu não percebo. Sabe, pessoas que estão sentindo muitas coisas para fazer a vontade de Deus. Deus, Ele não escreveu a Bíblia baseado naquilo que você está sentindo. Deus não está experimentando você. Deus, Ele é o Senhor e Ele sabe de tudo. E tudo que Ele escreveu nesse livro é verdadeiro, é digno de confiança. A palavra de Deus fala que digna de toda aceitação é a palavra de Deus. E ela é apta para discernir os corações e separar juntas e medulas, alma e espírito. Sabe, a palavra de Deus, ela vai lá no fundo da nossa alma e ela mostra para a gente, você precisa mudar de vida. Irmãos, como é que você quer servir a Deus sem ouvir a instrução do Senhor? Como é que você vai servir a Deus sem você observar o que Ele está falando? E às vezes nós começamos a ser cristãos parecendo aquele negócio lá do hospital, né? Como é que chama aquela coisa lá? Ajuda-me. Pessoal dos hospitais, como é que chama aquele? Sabe aquele gráfico lá que fica do coração, das batidas? Às vezes a gente está sendo crente dessa forma que tem dias que a gente está lá em cima, tem dias que a gente está lá embaixo, tem dias que a gente está lá em cima, tem dias que está embaixo, é uma inconstância terrível. E sabe por que nós somos inconstantes? Porque tem faltado sobre nós a palavra de Deus. A gente precisa mergulhar nessa palavra. Ela é lâmpada para os seus pés. Cardiograma, né? Obrigado. É isso aí. Então a gente precisa parar de instabilidade. Ele diz, vocês não podem ser, Tiago, capítulo 1, você não pode ser como aquele que é levado de um lado para o outro, por todo vento de doutrina, como a onda do mar que vai e vem. Hoje você está crente, amanhã você está amaldiçoando tudo. Isso é falta de profundidade. Sabe de uma coisa? Quando eu vejo esse texto diz assim, para que a gente não se desviasse. E eu fico pensando assim, cara do céu, se ele está falando desse tipo de coisa, então eu estou sujeito também a isso. Então, aqueles que, por não terem raiz, eles creem apenas por algum tempo. Diga, creem por um tempo. Quem aqui percebe que talvez você já viveu um tempo maior de fé? Sua fé parece que era maior lá atrás. Aí por que a sua fé diminuiu, irmão? Você mudou de Deus? Sim ou não? Por que a fé diminuiu? Se o Deus é o mesmo. Por que antes você tinha temor do Senhor e tinha medo que a mão dele pesasse sobre você e hoje você perdeu todo o temor? Você fala, nada. Não vai acontecer nada comigo não. A gente deixou de crer tanto nas coisas boas como nas coisas ruins. E a gente tem que crer em todo o Evangelho de Deus. Sabe uma das coisas que nós estamos estudando na nossa mesa aqui, às quartas-feiras, 7:30 da noite. A gente está estudando os princípios elementares do Evangelho. E ele fala lá, o arrependimento das obras mortas, a fé em Deus, a doutrina dos batismos, a imposição de mãos. E lá no final dessas doutrinas, ele fala sobre a ressurreição dos mortos e o juízo eterno. Uma das coisas elementares da palavra de Deus, da doutrina básica, é também juízo eterno. Vai haver juízo, vai haver condenação, irmãos. Isso faz parte da doutrina básica. E eu quero que vocês entendam que Deus não quer que a gente creia apenas por algum tempo. Mas Deus quer que a gente continue crendo. A nossa fé tem que ser estável. Você que parou de crer, você precisa voltar para a palavra de Deus. Porque aquilo que Deus diz, Ele é. Aquilo que Deus afirma, permanece para todo sempre. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Amém? Estamos juntos? Então eu quero fazer uma pergunta para você. O que está faltando para que você se aprofunde mais em Deus?
Nós temos o ensino na quarta-feira, nós estamos orando, que nós vamos começar uma escola bíblica aqui também, nos domingos pela manhã. Irmãos, a gente vai trazer ensino sobre essa casa. Aqui só não vai crescer quem não quiser. E eu quero falar para você, é tudo de graça aqui. O que a gente recebeu de graça, a gente vai liberar de graça. A gente quer que você cresça. Você não tem desculpa de continuar sendo um cristão imaturo, com medo daquilo que está saindo na internet. Você precisa se aprofundar na palavra de Deus. Amém? E ele diz assim: aqui caiu entre espinhos, são os que ouviram, e no decorrer do dia foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. E eu acho interessante porque Lucas, dos 4 evangelhos, falando sobre isso, é o único que traz esses detalhes. Ele diz assim: os seus frutos não chegam a amadurecer. Presta atenção que há algumas coisas importantes aqui. Aqui caiu entre espinhos são os que ouviram. Então são pessoas que ouviram. Elas decidiram obedecer a palavra de Deus. Mas ela fala que no decorrer dos dias eles foram sufocados com os cuidados, diga cuidados, com riquezas, diga riquezas e deleites. Todas essas coisas são coisas lícitas. Ele não está falando de pecado, ele não está falando de nada absurdo, ele está falando de cuidado, preocupações, cuidado. Ele está falando de riqueza e de deleite. Deleitar é ter prazer, são as coisas que foram criadas. Deixa eu explicar uma coisa para você. Quem criou a praia não foi o diabo, foi Deus. Diga amém. Aquele barulhinho das ondas foi Deus que fez. Quem criou os passarinhos para cantar aquela música bonita foi Deus. As cachoeiras, todos os lugares de deleite e de prazer foi Deus que criou. Quem deu inteligência ao homem para criar coisas confortáveis foi Deus. Mas Deus está falando que essas coisas que são lícitas e que Ele criou para o nosso aprazimento, elas podem nos sufocar e sufocar a palavra de Deus que foi implantada em você. Irmãos, não deixe que o seu conforto ou que a busca por uma vida mais confortável venha sufocar aquilo que a palavra de Deus está dizendo. Você sabe por que muitos pastores às vezes não querem se lançar para irem para o campo missionário? Porque às vezes é mais confortável estarem numa igreja local que tem uma condição financeira melhor. Isso eu não estou falando apenas para os outros, eu estou falando para mim também. Você sabe por que muitas pessoas não querem ir? É porque elas têm medo de não viverem no mesmo padrão de vida que elas vivem, porque parece que Jesus morreu na cruz para que você viva somente essa vida aqui da terra. Mas não, Jesus morreu na cruz para que você viva uma vida eterna. Irmãos, não tenha medo de baixar o seu padrão, de perder alguma coisa por causa de você cumprir a palavra de Deus. Deus, Ele é poderoso, Ele vai te honrar como Ele sempre fez. Não tenha medo de perder negócios porque você obedece à palavra de Deus. Não tenha medo de dizer não porque você não quis entrar naquela falcatrua que vai beneficiar você. Não tenha medo. Abra mão de coisas, sabe? Isso não pode sufocar a palavra de Deus. Ele está falando que sufoca. A Bíblia fala que as riquezas, elas não são um pecado, mas o amor pela riqueza, eles podem sufocar a palavra de Deus. Deus tem nos chamado a nós não sermos a palavra que caiu no meio dos espinhos. E sabe o que é interessante? É que essas pessoas, elas ouviram a palavra, elas recebem com alegria, mas no decorrer dos dias elas foram sufocadas. E aí tem uma coisa que é interessantíssima aqui. Eu quero falar um pouco sobre isso. Diz: os seus frutos, os seus frutos, eles não chegam a amadurecer. E sabe o que é que me chamou a atenção? É que as pessoas que foram, a semente que foi semeada no meio dos espinhos, ela gerou fruto. É uma árvore, para uma árvore dar fruto, ela precisa crescer. Tem uma árvore que cresceu, que criou talvez alguma raiz, talvez não tão funda, mas criou alguma raiz, e ela começou a dar fruto. Mas o problema do fruto é que o fruto não amadureceu. E eu não sei se você já comeu, irmão, uma uva azeda. Não sei se você já tentou abrir um coco. Quem já viu um coqueiro que ele começa a dar aqueles coquinhos desse tamanhozinho assim, ó.
Aí você pega aquele coco e abrir, aquele é amargo, irmão. Trava. Apesar de ter fruto, ele trava, ele não é comestível, ele não é bom. Se você quiser saber se o fruto está bom, se o passarinho mexeu nele, é porque o fruto está bom, porque o passarinho não come fruto azedo. Ele só come o fruto quando está maduro, quando está pronto. Se o passarinho bicou, pode comer que já está na maturação perfeita. E sabe de uma coisa? Tem gente que começou a dar fruto, mas os frutos não amadurecem. E sabe o que é isso? São pessoas, irmãos, que eles até começaram a ter um pouco de paciência. E está lá o fruto do Espírito, a paciência. Mas quando você aperta muito ele, aquele fruto ele não cumpre o seu propósito, porque ele não cresceu, não amadureceu. A sua paciência ela dura 30 segundos. Se te apertar muito, aí você mostra quem realmente você é. Vocês estão entendendo? O domínio próprio, ele depende da situação. Sabe, Deus quer levantar uma igreja que não apenas vai frutificar, mas que os frutos amadurecem. E fruto maduro, ele serve para alimentar a gente, quem está faminto, quem está com fome, quem está sedento. Deus não quer que aquilo que ele começou a fazer na sua vida, ele pare pelo meio da metade, pelo meio do caminho. Tem muita gente aí que é crente há muito tempo, mas continua sendo extremamente impaciente, continua sendo extremamente grosseiro, continua chutando as coisas da mesma forma. É aquele crente que eu me converti, mas minha mão não. Não mexa comigo, senão você vai ver. Eu já vi tantas pessoas, às vezes, tentando me aconselhar. Ah, pastor, se fosse comigo. Ah, se fosse comigo. E a pessoa até quer contar assim, como uma grande vantagem. Porque se fosse comigo, eu ia mostrar com quantos paus faz uma canoa. Sabe, Deus tem nos chamado para que a gente possa dar frutos e que os nossos frutos permaneçam. E que o nosso fruto ele vá até o final, irmão. Eu lembro de uma vez que o meu pai tinha uma chácarazinha e ele tinha uns pés de goiaba. E uma vez a gente criança, fui com os amigos da rua para essa chácara aí. E os guris saíram, as goiabas eram grandes, mas estavam todas verdes, bem verdes ainda. E ele não conhecia de goiaba, ele falou, aquela tá boa porque é grande, ele chegava lá e mordia. Ele saiu mordendo umas 10 goiabas assim, não. Toda goiaba que ele via grande, ele lá e mordia, ele não conseguia comer porque estava verde, era dura demais. Estava quase quebrando o dente dele. Sabe, às vezes os frutos que Deus colocou para que pudesse ser alimento, aquilo que está na nossa vida que não amadurece, ele está quebrando pessoas, ele está machucando pessoas, ele não está trazendo o sabor que poderia trazer. E Deus quer que o nosso fruto vá, gente, adiante. Deixa eu dizer uma coisa para você, o fruto do Espírito Santo, ele é a alegria do Espírito. Entre tantas as coisas é amor, é paz, é alegria. O fruto do Espírito Santo, ele traz alegria para você. A gente tem visto ultimamente uma igreja se levantando onde tem muitas coisas que precisam alegrar o nosso coração, porque o Evangelho já não traz a alegria necessária. E sabe por que o Evangelho não tem alegrado? Porque talvez você não se aprofundou nele, porque você talvez não deixou o Espírito Santo levar a ermo, levar até o final, aquilo que Deus começou a fazer. Aí você precisa buscar alegrias externas. Aí você precisa correr que nem um maluco para conseguir dinheiro, porque você precisa ter aquele negócio. Eu gostava muito de videogame, gostava muito. Eu só vim ter um videogame bonzão mesmo depois que eu fiquei adulto. E eu tenho um Xbox 360. Ele está tão sem uso, eu não consigo ligar, porque eu não preciso mais dele para que sacie a minha alegria, apesar de eu ainda gostar de videogame. Mas eu conheci uma alegria maior. Eu conheci algo que alegra o meu coração. Eu quero que vocês entendam. Eu não estou buscando algo para que a minha vida seja completa. Eu encontrei algo que completou a minha vida. E Jesus, Ele quer fazer isso sobre as nossas vidas, irmãos. Nós vivemos situações difíceis lá na África, mas não ficamos menos felizes porque estávamos lá. Não é o lugar que você está que vai fazer você ficar feliz ou não, mas é o quanto que essa palavra ela produz isso na sua vida. Às vezes a gente está sendo sufocado pela pressão daí de fora, pelo ter, que é mais importante do que ser. Você precisa ter as coisas, você precisa vestir as coisas. Deus está chamando para que os nossos frutos, eles amadureçam em nós. Mas Ele fala também daqui caiu em boa terra, e são os que tendo ouvido,
de bom e reto coração, eles retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança. Sabe, ele está falando de uma semente que caiu numa terra boa. E são os que tendo ouvido de bom e reto coração. O que são pessoas que ouvem de bom e reto coração? São pessoas que estão abertas para receberem, que estão destinadas, que estão decididas a obedecer. Deus, eu vou viver isso. Eu vou orar, eu vou buscar a Tua palavra, eu vou ler a Tua palavra, eu vou perseverar, eu vou cuidar da minha saúde, eu vou cuidar da minha casa, eu vou cuidar daquilo que o Senhor tem colocado na minha vida, eu vou ser fiel nos Teus propósitos. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos, eu vou amar você se você vier todos os domingos ou se você não vier todos os domingos. Deus vai amar você também se você vier todos os domingos ou não. Mas aquilo que Deus tem para fazer, Ele tem para fazer no meio de um povo comprometido. Não é sobre Deus amar você ou não amar você. Agora, quem não permanece, quem não persevera, ele pode ser sufocado, ele pode se desviar. Existem pérolas que Deus tem liberado do nosso meio, aqui nas quartas-feiras, que é para que a gente possa aprofundar em Deus, para que a gente não venha ser abalado. Eu vivi em um lugar que nós não tínhamos congressos para ir. E como nós queríamos que tivesse, mas às vezes não tinha. E a única coisa que nos restava era ir para o nosso quarto, às vezes ir para a beira de um lugar assim, da praia, do rio, de onde fosse, e abrir a nossa Bíblia e dobrar o nosso joelho e falar com Deus. E o Espírito Santo vinha e alegrar novamente o coração. Aqueles discípulos, muitos deles foram presos, irmãos. Ficaram ali presos, ficaram amarrados. Mas eles não perderam o sono por causa disso. Porque eles tinham encontrado uma pérola preciosa. Eu lembro de Pedro, quando estava preso, e o anjo lá acorda, quem não conhece a história, está lá no livro de Atos. Pedro está ali preso, e ele vai ser morto no outro dia. E Pedro está dormindo, irmão, a capa de um lado, a sandália do outro. Eu nunca vi alguém que sabe que vai morrer no outro dia, dormir tranquilamente. Eu não sei você, mas já pensou, olha, irmão, amanhã o juiz, seu advogado falhou, não tem jeito, você estava naquela luta, o advogado lutando, gastando dinheiro, a igreja orando e falou, ó, não tem jeito, sua sentença saiu, amanhã você, ó, morre. Aí sabe o que é que você faz? Pega a capa, põe do lado, põe a sandália do outro e o anjo aparece lá para eles, acorda Pedro, acorda. Acorda Pedro. Porque Pedro estava tranquilo, irmão, dormindo, sossegado ali, sabendo que ia morrer no outro dia. Às vezes tem gente que não dorme porque sabe que tem uma conta para pagar no outro dia. Tem gente perdendo o sono por conta de coisas banais. Mas Pedro está tranquilo, sabe por quê? Porque ele encontrou a verdadeira alegria. O anjo vai lá, abre a porta das cadeias, ele sai. Quando ele chega lá na casa da irmã, a irmã fica assustada porque Pedro está lá na porta, eles estavam orando por Pedro, e Pedro aparece lá, fala, ela larga Pedro, vai contar para todo mundo, ô Pedro está aí. E Pedro entra, e a igreja vai lá e ora, e a oração da igreja era assim, Senhor, que o Senhor continue fortalecendo eles, para que eles possam ter intrepidez ao pregar a palavra. A igreja nunca orou para que eles tivessem uma vida mais facilitada e mais confortável. Senhor, livra ele da provação, livra ele dos inimigos. Não, a igreja orava, Senhor, fortalece-os para que eles preguem com intrepidez. Sabe, os discípulos estavam todos os dias correndo risco de vida. E eu fico perguntando, por que aqueles caras estavam dispostos a perderem a própria vida? Por causa do evangelho. Porque a alegria deles não era uma alegria natural, era uma alegria sobrenatural. Sabe de algo? Deus quer liberar uma alegria sobrenatural sobre você. Você não precisa descontar a sua tristeza, a sua raiva nas coisas dessa terra. Cada um tem o seu refúgio. Tem gente que desconta na comida, tem gente que desconta no cartão de crédito, pensa que ele é infinito, vai para o shopping e gasta até ficar feliz. Até que vem a fatura do cartão. Aí ele fica mais infeliz do que o que ele estava antes. Fala, o diabo está se levantando. Sabe, você vai parar de descontar nessas coisas, sabe por quê? Porque quando você lê a palavra, você sabe que você tem um alto refúgio, você tem um lugar para você se fortalecer. Efésios capítulo 6, no versículo 10. Nós vamos tecer ainda, eu não vou
prolongar muito. Efésios 6, versículo 10. Mas olha o que é que diz a palavra. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Irmãos, aonde que nós podemos adquirir mais forças para as batalhas, para as coisas que nós estamos vivendo? E a resposta é óbvia, é clara. Sede fortalecidos aonde? Diga, no Senhor e na força do seu poder. Não é só em Deus, na sua pessoa, mas Deus ele vai liberar um poder sobre a sua vida, para você vencer toda e qualquer situação. Efésios também, capítulo 3, no versículo 20. Efésios capítulo 3, versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo ou conforme o seu poder, diga seu poder, que opera em nós. Deus ele não quer operar apenas na vida de grandes homens, de grandes pastores, mas há um poder de Deus que vai operar dentro de você. Esse poder, irmãos, ele é poderoso para acabar com a depressão da sua vida, para acabar com a angústia, para acabar com os seus vícios, para acabar com o seu pecado. Mas eu preciso me fortalecer em Deus. Mas eu tenho visto pessoas que têm passado por situações terríveis, mas que elas não caem, elas não são quebradas, porque elas estão se fortalecendo no Senhor. O dia mau ele vai bater na porta de todo mundo. Eu não estou amaldiçoando a sua vida, é porque é uma promessa de Deus. Fortalecer no Senhor, na força do seu poder. No mesmo capítulo de Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 13, ele diz: novamente eu vos digo, irmão, revestidos de toda a armadura de Deus, para que vindo o dia mau. O dia mau vai vir, irmãos. O dia mau bate na porta. O dia que nós não temos força, o dia que nós não sabemos como agir, o dia que é difícil demais, o dia que às vezes a nossa mente ela está questionando por que as coisas são dessa forma. Mas no versículo 13 diz: portanto, tomai a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E depois de ter desvencido tudo, permaneceis inabaláveis. Efésios 6, versículo 13. Depois de ter desvencido tudo, você não vai vencer algumas áreas da sua vida, você vai vencer todas as áreas da sua vida. Mas para isso você precisa se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Eu quero perguntar algo para você: aonde que você tem gastado o tempo da sua vida? Aonde você tem procurado alívio para a sua vida? Irmãos, relacionamentos não vão te dar a paz que você precisa. Dinheiro não vai te dar a paz que você busca. Você precisa se fortalecer em Deus e na força do seu poder. E Ele é poderoso para fazer muito mais do que o que você possa pedir ou pensar, segundo um poder que vai operar em você. O que Deus faz na sua vida não é algo natural, é algo sobrenatural. É sobrenatural. Ele continua pegando infiéis e fazendo homens fiéis. Ele continua pegando necessitados e fazendo homens abundantes dele. Deus é poderoso para fazer. O problema não é que você é mais fraco que alguém. O problema é que você parou de se fortalecer no Senhor. Sabe, vindo as provações, eles foram destruídos porque não tinham raiz em si mesmo. Eles não aprofundaram no Senhor. O mesmo livro de Lucas, ele também, quando fala sobre o homem que construiu a casa sobre a areia ou sobre a rocha, ele fala que um desses homens, ele cavou até que ele pudesse encontrar, cavou profunda vala até que encontrasse a rocha. Eu toda vez que li o texto, eu pensava que assim, um botou na areia, o outro botou na rocha. Um lugar já estava a rocha ali, ele foi lá e colocou a casa. Mas o livro de Lucas, ele traz esse detalhe. Em Lucas, ele fala que ele cavou lá na areia, até que ele encontrasse uma profunda vala, até que ele encontrasse rocha. Você quer crescer em Cristo, você precisa cavar, irmão. Quando você quer um negócio, você pesquisa, você vai atrás. A minha esposa mesmo, ela é uma bênção. Ela, quando vê uma pessoa assim que ela acha algo, um ator, qualquer coisa que seja, que é interessante, ela vai lá e dá uma stalkeada. Eu aprendi isso aí com ela. Ela pesquisa tudo, irmão. Ela, deixa eu ver quem é esse cantor aí. Aí vai lá no cantor, aí vai na igreja do cantor, aí vai o pastor da igreja do cantor. Aí daqui a pouco ela sabe tudo da vida da pessoa. Ela já deu uma geral. Ela tem informações. E sabe de uma coisa? Se você quer conhecer Jesus, você tem que dar uma cavada, irmão. Tem que buscar mais fundo. Para de ficar comendo história só daquilo que falam para vocês. Porque se um dia vier alguém aqui
e pregar um evangelho, ainda que seja eu mesmo, que não seja o evangelho de Cristo, irmão, vai lá e cava na palavra e fala, pastor, eu amo muito o Senhor, mas esse negócio aqui está errado. E aí eu vou ter que me converter para o que é certo. E se eu não mudar, irmãos, e continuar insistindo naquilo que é contra a palavra, vaza desse lugar. E procura um lugar que viva o evangelho de Cristo. Vocês estão entendendo isso? Sabe, nós precisamos nos fortalecer em Deus. Eu quero que vocês entendam que nós temos uma oração aqui todos os dias, às 5 horas da manhã. Não é porque a gente precisa ter esse evento lotado. Não é porque esse evento a gente precisa bombar nas redes sociais. A gente nem tira foto, irmão, da oração aqui pela manhã. Mas a gente está falando isso aí porque nós precisamos nos fortalecer no Senhor. Nós precisamos pegar o nosso dinheiro e investir naquilo que vai trazer crescimento para a nossa vida pessoal. É engraçado que as pessoas que mais precisam, quando nós oferecemos oportunidades delas crescerem, falam, ah não, eu não preciso não, estou bem. E os que estão bem de fato, são os que continuam buscando, perseverando, mergulhando na palavra de Deus. Eu posso afirmar, eu conheci pessoas, uma vila inteira sem perspectiva nenhuma, mas essas pessoas quando conhecem Jesus, elas têm esperança, elas têm transformação de vida. Eu quero te desafiar a você mudar o ambiente, o tipo de terreno que você é, e você se lançar naquilo que é verdadeiro, naquilo que é profundo. Deus tem te chamado a você mergulhar naquilo que é profundo, naquilo que é verdadeiro. Irmãos, o poder da decisão é o maior poder que Deus nos deu. E você pode decidir, eu vou viver uma vida cheia do Espírito Santo. Uma certa vez, um cara chamado Moody, ele estava no meio de uma plateia assim, como vocês hoje. E alguém falou, o mundo está por ver o que Deus pode fazer com uma pessoa totalmente consagrada ao Espírito Santo. Aquele homem, ele era jovem, gordinho, ele levanta a sua mão e ele fala assim, eu serei esse homem. Ele era apenas um jovem, ele não tinha cargo nem influência na igreja, mas ele tomou uma decisão diante do Senhor. E Moody, ele se torna um dos maiores evangelizadores da Europa. Ele começa a escola bíblica na casa dele, um dia ele chama o pastor, queria que o senhor fosse ali em casa para orar pelas crianças e batizar as crianças. Quando o pastor chega lá, se não me falha a memória, eram 200 ou eram 2.000 crianças que ele tinha lá. Um homem normal que decidiu se consagrar a Deus. Sabe, nós podemos fazer coisas grandiosas, irmãos, se a gente se consagrar ao Senhor. Vocês não fazem parte de um clube, vocês fazem parte de um reino. E esse reino tem um dono, tem um Senhor, e Ele quer governar a sua vida.